Olá, meu nome é Larissa e eu sou estudante de medicina da UF. Agora eu vou falar um pouquinho sobre reações de hipersensibilidade. O que é uma reação de hipersensibilidade? Primeiro é importante que a gente entenda que a imunidade adaptativa ela tem um papel fundamental de defesa do nosso organismo contra as reações. Porém, essas respostas imunológicas elas também são capazes de produzir lesão tecidual e gerar algumas doenças. Essas respostas elas de uma maneira inadequada, e com isso elas são direcionadas aos nossos tecidos e células. Ela também pode ser desencadeada por micro-organismos ou antígenos ambientais. É importante a gente ressaltar também que as reações de hipersensibilidade elas tendem a ser crônicas e progressivas. Dentre as causas de hipersensibilidade estão a autoimunidade, onde ocorrem reações contra antígenos próprios, devido a uma falha nos mecanismos normais de autotolerância, que vão resultar em reações contra as próprias células e tecidos do organismo. Ocorre também as reações contra micro-organismos, onde podem causar doenças se essas respostas e reações forem em excesso. A gente também tem as reações contra antígenos ambientais, onde a maioria dos indivíduos saudáveis não vai reagir contra substâncias ambientais comuns, geralmente inofensivas, porém algumas pessoas acabam sendo responsivas a essas substâncias, causando uma reação de hipersensibilidade. Em relação à classificação, as reações de hipersensibilidade elas são classificadas de acordo com o tipo de resposta imune e também pelo mecanismo efetor responsável pela lesão celular e tecidual, sendo classificada em reação de hipersensibilidade do tipo 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Na reação de hipersensibilidade do tipo 1, ela vai ser o tipo de reação de hipersensibilidade mais comum. Ela também é uma reação do tipo imediata, podendo começar até em segundos e minutos. Ela é mediada por anticorpos IgE e também o exemplo mais clássico desse tipo de reação de hipersensibilidade são as alergias. É muito importante que a gente diferencie o que é alergia e o que é atopia. Bom, a alergia é uma reação de hipersensibilidade imediata, como eu falei agora há pouco. Já a atopia ela é uma predisposição genética ao desenvolvimento de alergias. Os indivíduos que têm atopias, eles vão ter quantidades mais elevadas de IgE circulantes, sendo mais suscetíveis a doenças alérgicas. Os alérgenos são proteínas ou glicoproteínas que são apresentadas ao sistema imune em doses muito pequenas, mas muitas pessoas elas acabam desenvolvendo uma reação de hipersensibilidade. Dentre os principais alérgenos estão o pólen, a penicilina, as sulfonaminas, os salicilatos, anestésicos, esporos de fungos, pelos de animais, látex, alguns alimentos e substâncias de inseto. Lembrando que existem muitos outros ainda alérgenos, porém aqui a gente focou nos principais. Bom, em relação à fisiopatologia da reação de hipersensibilidade do tipo 1, vai ocorrer uma exposição a um alérgeno e vai ter a ativação de linfócitos, principalmente células T helpers 2 ou TH2. Essas células elas vão induzir a produção de anticorpos IgE pelos plasmócitos. Esses anticorpos eles vão se ligar aos receptores Fc-R1 de mastócitos e basófilos. E com isso, quando o indivíduo ele for exposto novamente a esse alérgeno, vai ocorrer ativação direta de mastócitos, que vão liberar mediadores químicos como histamina, citocinas e enzimas, que vão aumentar a permeabilidade vascular, promovendo a vasodilatação. Eu vou falar um pouquinho sobre essas substâncias liberadas pelos mastócitos. Dentre elas, a gente tem as aminas biogênicas, como a histamina,
e alguns mediadores lipídicos que vão provocar a vasodilatação, o extravasamento vascular, a broncoconstrição e a hipermotilidade intestinal. As citocinas e os mediadores lipídicos, eles também promovem a inflamação em si, e também as enzimas, como a triptase, por exemplo, ela vai causar um dano tecidual. Cada vez que esse indivíduo ele entrar em contato com o alérgeno, todo esse processo vai ocorrer novamente, porque na exposição primária foi produzido plasmócitos que secretaram IgE, mas também foi produzido linfócitos B de memória, que vão proporcionar toda essa reação novamente. Os efeitos clínicos, eles variam muito de acordo com a quantidade de anticorpo IgE alérgeno específico presente no organismo, a via pela qual o alérgeno é introduzido e a dosagem de alérgeno. Como eu falei, as reações elas variam muito entre si. Um exemplo disso seria a anafilaxia sistêmica, onde a via de entrada é intravenosa e ocorre por alérgenos como drogas, venenos e fármacos, produzindo urticária, edema de glote, angioedema, queda de pressão sanguínea e espasmos de artérias coronárias. Já a gente tem a urticária em si, que tem por via de entrada subcutâneo, provocada por picadas de insetos e que aumenta o fluxo sanguíneo local e a permeabilidade vascular. Já na rinite alérgica, a via de entrada é inalatória, que é produzida por pólen, ácaro, mofo e pelos animais, causando um edema e irritação da mucosa nasal. Já a asma, ela também tem a via de entrada inalatória, também produzida por mofo, pelos animais, ácaros e poeira, e causa a broncoconstrição e também um aumento na produção de muco. Por fim, na alergia alimentar, a via de entrada é oral, que é causada por alimentos como oleaginosas, frutos do mar, ovos, ervilhas, feijão, e tem como resposta vômitos, diarreia, dor abdominal. O teste para a resposta alérgica, ele é feito da seguinte forma. Ocorrem injeções intradérmicas, mínimas doses de antígenos que vão causar alergias. Isso é usado para que determinar qual antígeno vai desencadear a reação alérgica no paciente. As respostas locais elas vão surgir nos primeiros minutos após a injeção e sendo chamada de reação de hipersensibilidade imediata e vão causar geralmente formações de pápulas e rubor local. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a reação de hipersensibilidade do tipo 2. Ela é mediada geralmente por anticorpos, principalmente IgM e IgG. Ela é uma reação contra antígenos intrínsecos ou extrínsecos, com lesão celular mediada pela ativação do complemento e citotoxicidade celular. Os mecanismos principais são a lise direta pela ativação do complemento, onde IgM ou IgG vão reagir contra os antígenos de superfície, levando à ativação do sistema complemento, que vai levar à formação de furos na superfície, promovendo a perda da sua integridade. A gente também tem a ativação de fagócitos, onde os anticorpos eles vão se ligar na superfície celular e, com isso, vão estimular a fagocitose daquela célula. A gente também tem a citotoxicidade celular dependente de anticorpos, onde ocorre a lise celular sem fagocitose, onde as células natural killers, ou células NK, elas vão reconhecer o anticorpo fixado na superfície da célula e vão liberar substâncias que vão promover a apoptose. Aqui a gente tem um exemplo do que eu falei, onde mostra que os anticorpos eles podem ativar o complemento e também ativar a fagocitose por receptores FC ou receptores para C3b nos fagócitos.
Também os anticorpos eles vão recrutar leucócitos pela ligação aos receptores FC ou pela ativação do complemento, que vão liberar subprodutos que são quimiotáticos para os leucócitos e, com isso, vão promover inflamação e lesão tecidual. Um exemplo desse tipo de reação de hipersensibilidade é a eritroblastose fetal. O que ocorre aqui? Quando uma mulher RH negativo engravida e tem um bebê RH positivo. Durante o parto desse primeiro filho, ela vai entrar em contato com o RH positivo do filho e ela vai ficar sensibilizada. Então, ela vai produzir anticorpos IgG anti-RH. Só que o que é o problema? O problema vai ser nas gestações futuras, onde o feto, que for RH positivo também, vai estar em risco porque os anticorpos IgG anti-RH maternos, eles vão poder atravessar a placenta e com isso eles vão causar a destruição das hemácias fetais. Felizmente, isso pode ser prevenido através da administração de anticorpos anti-RHD para a mãe dentro das primeiras 72 horas após o nascimento desse primeiro bebê, RH positivo. Esse tratamento ele vai prevenir que as hemácias RH positivas do bebê do primeiro parto entrem na circulação da mãe e induzam a uma produção de anticorpos anti-RH na mãe. A produção de anticorpos da mãe com o parto do primeiro filho, que nas próximas gestações podem atravessar a placenta e com isso vão causar a destruição das hemácias fetais. Outro exemplo de reação de hipersensibilidade do tipo 2 seria a anemia hemolítica induzida por drogas, onde ocorre a destruição de hemácias mediadas por anticorpos devido a alguns fármacos como antibióticos, penicilina e cefalosporinas, e alguns analgésicos como ibuprofeno e naproxeno. Os anticorpos, eles se ligam a essas farmacoproteínas, que vão causar a destruição das células através da fixação do complemento e a lise dos eritrócitos. Outro exemplo seria a transfusão sanguínea, onde os antígenos na superfície da hemácia que foi transfundida, eles vão ser reconhecidos pelo organismo da pessoa que recebeu a transfusão sanguínea. Se tiver uma incompatibilidade sanguínea aí, o organismo ele vai produzir anticorpos IgM naturais contra esse antígeno específico do grupo sanguíneo transfundido. Esses anticorpos eles vão se ligar a essas células transfundidas e vão ativar o complemento, provocando lise celular. Agora, na reação de hipersensibilidade do tipo 2, do tipo 3, perdão, ela é causada pelo depósito de complexo antígeno-anticorpo, ou imunocomplexo, em excesso ou não degradado de forma eficaz. Os complexos, eles acabam se formando pelo excesso de antígeno presente no organismo. Eles tendem a depositar-se nos vasos sanguíneos. Ali, eles podem se ligar a receptores FC nos leucócitos, levando a toda a ativação leucocitória e lesão tecidual. Os locais frequentemente afetados são os vasos sanguíneos, causando vasculite, as articulações, causando artrite, e nos rins, causando glomerulonefrite. A fisiopatologia da reação de hipersensibilidade do tipo 3 ocorre como? Há um reconhecimento dos imunocomplexos por neutrófilos, macrófagos e mastócitos via receptores FCs, onde vai ocorrer a produção de moléculas vasoativas, principalmente por mastócitos e basófilos. E citocinas inflamatórias, que vão levar ao aumento da permeabilidade vascular, e com isso as células epiteliais elas vão se retraindo e vão permitir que esses imunocomplexos se depositem no tecido pela essa retração. Então, vai ocorrer a fixação do complemento nesse imunocomplexo depositado no tecido. Vai ocorrer o recrutamento de neutrófilos e macrófagos que vão tentar fagocitar tudo que está recoberto por complemento. E com isso vai liberar enzimas líticas que vão destruir as células do tecido. Também pode ocorrer a ativação plaquetária,
que pode levar à formação de microtrombas. Um exemplo dessa reação de hipersensibilidade do tipo 3 é a reação de Arthus. Ela é uma reação localizada causada por a injeção intradérmica de um antígeno nos indivíduos que já formaram anticorpos IgE contra esse antígeno, ou seja, eles já foram expostos a esse antígeno antes e elas estão recebendo por uma via intradérmica novamente esse antígeno. Os anticorpos circulantes no nosso organismo, eles vão se ligar muito rapidamente ao antígeno injetado e eles vão formar muitos imunocomplexos que vão ser depositados nas paredes dos vasos no local da injeção. Essa deposição ela vai dar origem a uma vasculite cutânea local, com trombose dos vasos afetados, levando até uma necrose tecidual. Essa reação de Arthus, ela acontece principalmente em indivíduos, por exemplo, que já receberam uma vacina e daí agora vão receber uma dose de reforço dessa vacina. Então, eles podem desenvolver uma inflamação no local da injeção em decorrência desse acúmulo de imunocomplexos no local. Agora, eu vou abordar a reação de hipersensibilidade do tipo 4. Ela é uma reação mediada por células T efetoras antígeno específicas, que é diferente das outras reações que a gente tinha falado anteriormente. As reações inflamatórias, elas são desencadeadas principalmente por células TCD4, que se diferenciam em células T helpers ou TH, que vão secretar citocinas que recrutam e ativam os leucócitos. Em algumas doenças mediadas por células T, as células CD8, elas matam diretamente células dos tecidos. Esse tipo de reação ele é muito importante no combate a patógenos intracelulares, estando relacionada à rejeição de transplantes e imunidade tumoral. As células T que causam a lesão nos tecidos, elas podem ser autorreativas, ou seja, antígenos intracelulares, ou específicas para antígenos proteicos estranhos, que são apresentados no interior ou ligados às células dos tecidos. Essa reação é estimulada pelo contato com o antígeno ligado ao macrófago, sendo necessária em torno de 24 a 48 horas para o desenvolvimento dessa reação inflamatória. Os mecanismos que estão envolvidos nessa reação de hipersensibilidade são a captura e o processamento desse antígeno por células apresentadoras de antígenos. Vai ocorrer a liberação de interleucina para a estimulação da diferenciação de células TCD4 em células T helpers 1 ou TH1 efetoras. As células TH1, por sua vez, vão liberar citocinas que vão recrutar macrófagos e vão ativar uma maior capacidade de fagocitose e destruição de micro-organismos, uma maior expressão de MHC classe 2 na superfície, uma maior capacidade de destruição de células tumorais e secreção de fatores de crescimento, como fibroblastos e síntese de colágeno, que vai favorecer o processo de cicatrização. Aqui, um exemplo dessa reação de hipersensibilidade do tipo 4, onde vai ser mediada por citocinas e as células TCD4, elas vão responder aos antígenos dos tecidos, secretando citocinas que vão estimular a inflamação e vão ativar os fagócitos, produzindo uma lesão tecidual. Em algumas doenças também, as células CD8, elas vão matar diretamente as células dos tecidos, gerando morte celular e lesão tecidual. A reação de hipersensibilidade do tipo 4, ela é subdividida segundo a via pela qual o antígeno penetra no corpo. Então, ela é dividida em reação de hipersensibilidade tardia, na qual o antígeno ele é injetado na pele, reação de hipersensibilidade de contato, onde o antígeno é absorvido na pele, e enteropatia sensível ao glúten ou doença celíaca,
onde o antígeno é absorvido pelo intestino. Então, na reação de hipersensibilidade de tipo tardio, que faz parte da reação de hipersensibilidade do tipo 4, o antígeno ele é injetado na pele. O exemplo mais clássico desse tipo de hipersensibilidade é o teste da tuberculina, onde ele é usado assim, para determinar se o indivíduo ele foi infectado previamente pelo Mycobacterium tuberculosis. São injetadas pequenas quantidades de tuberculina com uma mistura de outros complexos e são injetados na intraderme. Os indivíduos que foram expostos previamente a essa bactéria, ou por uma infecção, ou também por uma imunização com a BCG, que é a vacina que previne contra a tuberculose. Eles vão produzir, então, uma reação inflamatória local, que vai ser mediada por células T e que evolui em 24 a 72 horas. Aqui é uma imagem representando esse teste. Na hipersensibilidade de contato, os aptenos, que são moléculas pequenas e que podem penetrar facilmente na pele intacta. Mas eles penetram principalmente quando eles causam coceira na pele, e isso vai levar a uma esfoliação, porque a pessoa fica em contato com a pele. E eles vão acabar sendo processados em complexos peptídeos aptenos, que daí sim vão ser capazes de ser apresentados as moléculas do MHC, que são reconhecidas pelas células T como antígenos estranhos. Nesse tipo de reação, ocorre duas fases, que é a sensibilização e a fase de reação. Na fase de sensibilização, as células de Langerhans cutâneas elas vão capturar e processar esse antígeno e vão migrar para linfonodos regionais, onde vão ativar as células T, que vão produzir células T de memória, que irão para a derme, essas células T de memória. Na fase de reação, que é quando o indivíduo for exposto novamente a esse antígeno, ele vai ser sensibilizado e vai levar a uma apresentação de antígeno a essas células T de memória presentes na derme. E com isso vai ocorrer a liberação de citocinas pelas células T. Isso vai estimular os queratinócitos da epiderme a liberarem citocinas e quimiocinas, que vão aumentar muito a resposta inflamatória pela indução da migração dos monócitos para a lesão, que vão se diferenciar em macrófagos e vão atrair mais células T. Aqui é um exemplo de um paciente que tem lesões bolhosas na pele, assim, na mão, e de uma dermatite de contato também. A doença celíaca ou enteropatia sensível ao glúten, ela é uma condição crônica onde ocorre uma resposta imune direta contra o glúten, que é um complexo proteico presente no trigo, na aveia e na cevada. Essa reação ela vai gerar uma resposta das células TCD4 contra essa proteína do glúten. E essa inflamação, toda essa resposta inflamatória resultante vai acabar danificando o intestino delgado superior, que é onde ocorre. E com isso vai acontecer a atrofia das vilosidades do intestino, promovendo uma má absorção de nutrientes e vitaminas. Por fim, é muito importante que eu fale sobre a síndrome de Stevens-Johnson, que é uma reação de hipersensibilidade tardia a alguns fármacos, ou seja, uma reação de hipersensibilidade do tipo 4. Nessa síndrome ocorre que a derme ela acaba se separando da epiderme em várias porções do corpo. Isso ocorre devido à presença de linfócitos TCD8, que vão agir contra as células da junção dermo-epidérmica e em torno dos pequenos vasos da derme. As drogas mais comuns que causam isso são as sulfonamidas e penicilinas. E o agente infeccioso mais relacionado também é o herpes vírus simples. Isso vai causar, essa síndrome ela vai causar
erupções cutâneas generalizadas, vai causar uma febre contínua, vai causar uma mucosa oral bem inflamada e também uma conjuntivite purulenta grave. É uma lâmina histopatológica onde mostra que a epiderme e a derme estão muito separadas, que na verdade elas deveriam estar juntas. Bom, obrigada pela atenção. Era isso.